Boa noite, meus queridos amigos da TV e da Rádio Chico Xavier. É com muita alegria que estamos com Geraldo Lemos, dando continuidade aos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, e hoje foi um momento muito especial, porque acertávamos estávamos tentando com uma live com a assessora, marcar uma agenda. De repente ela nos deu uma possibilidade de ele estar hoje e ficamos felizes, Geraldo, e agradecidos. Então, vamos ler uma mensagem do livro Todo Dia, da editora ID. São frases de Chico Xavier, e a frase que escolhemos hoje diz o seguinte: não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução das suas próprias ocupações é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você socorro preciso. Então, diante dessa mensagem, que possamos unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, agradecer a Jesus por este momento, a Deus pela permissão de estarmos aqui juntos. O Geraldinho está aqui, ele que faz um trabalho intenso de divulgação da doutrina espírita, das atividades de conhecimento que ele tem com muita propriedade do nosso Chico Xavier. Agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanham em todos os momentos nesses trabalhos, e rogamos sempre, Pai de infinita bondade, que abençoe esses trabalhos nossos, abençoe a tarefa do nosso querido irmão Geraldo Lemos e de todos que ao longo não só do Brasil, mas do planeta, trabalha pela divulgação do bem, pela divulgação dos ensinos do nosso irmão maior Jesus, pelos ensinos também dos espíritos amigos que trouxeram seus conhecimentos através da codificação. Que a tua paz, que o teu amor permaneça conosco e inspire o nosso irmão para que possa trazer a mensagem dentro do tema que foi proposto na noite de hoje, e que os espíritos amigos, Geraldo, te abençoe e te proteja. Assim seja. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos os amigos da TV Chico Xavier. É uma alegria estar com vocês novamente nesta empreitada aí de recordação e luz em torno da vida e da obra de Chico Xavier. O tema proposto para a noite de hoje é a obra de André Luiz, segundo os Espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio. Eu vou contar um pouquinho, um preâmbulo aqui, sobre como nós tivemos acesso a essas informações. É claro que, convivendo com Chico Xavier durante 21 anos, desde a década de 80 até a década de 90 e princípios desse novo século XXI, nós tivemos muitas informações dele a respeito da família Joviano, que era a família de Dr. Rômulo Joviano, chefe dele na repartição pública onde ele trabalhava, em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, que era a fazenda modelo do Ministério da Agricultura. Chico Xavier começou a trabalhar lá, inicialmente fazendo alguns bicos, algumas atividades como contratado eventual, e isso a partir de 1932, por aí. Em 1935 ele foi efetivado, porque passou no concurso público para o Ministério da Agricultura e assumiu o posto de escriturário, se tornando braço direito
do Dr. Rômulo Joviano na Fazenda Modelo. Ele praticamente chamou a si toda a tarefa de secretariar o Dr. Rômulo Joviano, que era mestre e doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e que desenvolveu em Pedro Leopoldo uma importante tarefa de dar sustentação científica e tecnológica à produção de leite e derivados de leite no Brasil. E é por causa dessa tarefa que o Brasil se tornou, de fato, um dos maiores produtores mundiais de leite e derivados de leite. Pouca gente sabe disso, que Chico Xavier colaborou com isso, trabalhando durante vários anos, a partir de 1931 até 1958, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Então, o Dr. Rômulo, seu chefe, era casado com Dona Maria Joviano e tinham 2 filhos, Dona Wanda Amorim Joviano e Roberto Joviano. Naturalmente que o Chico o citava, contava casos para mim, alguns deles eu anotava no meu caderno de anotações que guardo até hoje, sobre os casos do Chico, não é? Mas nunca havia tido a oportunidade de me encontrar com as pessoas que naquela ocasião ainda estavam encarnadas, nesse caso Dona Wanda Amorim Joviano, filha do casal Rômulo e Maria, em Uberaba, local onde eu mais convivi com Chico Xavier. Mas, passada a desencarnação dele, eu tenho um sonho com ele. Um sonho muito rápido e curioso, no qual Chico, num banco de praça, eu me lembro até hoje, era uma praça florida, ele sentado ao meu lado e me pedia simplesmente isso: Geraldinho, você precisa, e enfatizava isso, conhecer Wanda Joviano. E falou isso pausadamente, o nome dela 3 vezes, para eu guardar na memória. E eu acordei com isso na memória. Fiquei 3 meses procurando em Pedro Leopoldo, São Paulo, Belo Horizonte, junto aos meus familiares e amigos espíritas, onde estaria Wanda Joviano, sem sucesso. Passados esses 3 meses, por um amigo comum nosso e da família de Dona Wanda Joviano, especialmente dela, nós então tivemos a informação de que ela residia no Rio de Janeiro. E ligando o telefone a ela, conversamos, nossa primeira conversa durou 3 horas consecutivas, e ela nos convidou a ir ao Rio de Janeiro e ficarmos hospedados com ela, coisa que o fizemos logo em seguida. Passamos um excelente fim de semana, a partir de quinta-feira até o domingo à noite, retornando a Belo Horizonte na segunda de manhã. No domingo à noite, depois de conversarmos durante 4 dias inteiros, não é? Sobre Chico Xavier, sobre a família dela, as ligações espirituais, não é? Reveladas pelo Chico e por Emmanuel, através da psicografia de Chico, ela então nos dá esse presente, entregando-nos todas as psicografias realizadas por Chico Xavier no culto do Evangelho no lar, que a família Joviano realizava 2 vezes por semana, às terças e quartas-feiras, à noite, na Fazenda Modelo, na sede da Fazenda, onde eles residiam, com a presença, então, neste culto do Evangelho no lar, com a presença de Chico Xavier. E esse culto tinha o nome de Arthur Joviano, em homenagem ao pai de Dr. Rômulo Joviano, que havia sido um grande educador em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Ele havia nascido
Em 1862, na cidade fluminense de Barra Mansa, depois emigrou para Minas Gerais, estudou e professou em Barbacena, em Belo Horizonte, onde veio a se tornar, no início do século XX, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. Realizou no Estado de Minas Gerais uma grande reforma do ensino, que na época foi tida como de grande sucesso, tanto é que foi copiado por outros estados da federação, e também, através dela, ele foi convidado a integrar o Ministério da Educação no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, mudando-se então de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde se aposentou do serviço público e mais tarde fundou um colégio de educação da infância e da juventude cariocas. Em dezembro, se não me engano, dia 14 de 1934, ele desencarna. E ao desencarnar, no culto do Evangelho no lar da família Joviano, é o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, quem dá notícia do falecimento do professor Arthur Joviano, naquela data, dizendo à família, inclusive, que a breve tempo ele voltaria a escrever. Como de fato voltou a escrever 8 meses depois, a partir de agosto de 1935, e não parou mais. Ele escreveu até o ano de 1960, através de Chico Xavier. Pois bem, por que eu estou contando essa história? Porque exatamente nessas psicografias de Chico Xavier, que Dona Wanda de Amorim Joviano havia guardado junto com sua mãe e seu pai durante essas décadas todas, e que me entregou todo esse material que vai de 1934 a 1960, sendo que a maior parte realizada em Pedro Leopoldo, de 1934 até 1952, na sede da Fazenda Modelo, no culto do Evangelho no lar, professor Arthur Joviano, e outras esparsas que o Chico recebeu, tanto no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quanto também na cidade do Rio de Janeiro, ao visitar a família. E aconteceu, então, desse material inédito chegar às nossas mãos. E, através da Vinha de Luz Editora, nós tivemos a alegria de publicá-los, né, pegar os originais e transformá-los em livros do professor Arthur Joviano, que vai ser identificado por ele próprio e por Emmanuel como sendo 2 personagens dos romances de Emmanuel. Ele é o personagem Nélio Lúcio, do livro 50 anos depois, psicografado por Emmanuel, através de Chico, e também é o personagem Jacques Duquesne Davenport, o professor Jacques, no livro Renúncia, também de autoria espiritual de Emmanuel. E ele se reconhece, se lembra dessas encarnações e vai nos contando isso a respeito também das ligações familiares, né, que daquela família com Emmanuel, nestes 2 grandes romances históricos, 50 anos depois e mais tarde Renúncia. Então, nessas psicografias do culto do Evangelho no lar na família Joviano, entre 1934 e 1952, nós tivemos acesso às informações espirituais não só do próprio Nélio Lúcio, professor Arthur Joviano,
seu nome em última encarnação terrestre, como também todas aquelas assinadas pelo próprio Emmanuel, dando notícia dos livros que o Chico estava psicografando à época, livros de sua autoria, não é? Como os próprios romances, como a série de ensaios evangélicos começados com Caminho, Verdade e Vida, livros também relacionados, como por exemplo a Caminho da Luz, Roteiro e outros mais, não é? E também livros de Humberto de Campos, que ele faz referência, o livro também do irmão Jacó, que é o Voltei, e principalmente as referências à obra de André Luiz, começada em 1943, a ser recebida por Chico Xavier com a obra Nosso Lar, e depois as sequenciais, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Nos Domínios da Mediunidade, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, e assim sucessivamente. Então, nesses livros que a Vinha de Luz Editora publicou, respeitando a originalidade integral das mensagens do professor Arthur Joviano, nosso benfeitor Neio Lúcio, e de Emmanuel, nós vamos ter como que um making-of da espiritualidade através de Chico Xavier, trazendo esses livros à face da Terra, que seriam, sem dúvida nenhuma, fundamentais para a evolução da doutrina dos Espíritos. Então, essas informações sobre as quais vamos falar hoje estão expostas e publicadas nos livros Sementeira de Luz, de Neio Lúcio, que foi publicado em 2 de abril de 2006, também Sementeira de Paz, no ano seguinte, e Colheita do Bem, mais adiante. Também, de forma resumida, no livro Pérolas de Sabedoria, de Neio Lúcio, e Instruções para a Vida de Neio Lúcio. E de Emmanuel, estão elas contidas nos livros, na sua integralidade, nos livros Deus Conosco, e aquele livro de bolso que traz as principais frases de Emmanuel, chamado Iluminuras. E assim vamos ver, por exemplo, que no dia 31 de março de 1943, Emmanuel vem escrever sobre André Luiz, falando: tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida além túmulo, e espero em Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Justamente no aniversário de morte de Allan Kardec, Emmanuel fala sobre André Luiz. É assim que, em julho de 43, Emmanuel já vai falar no Nosso Lar. Chico já estava psicografando o livro, e no dia 7 de julho, Emmanuel escreveu: quanto ao novo trabalho em início, não desejo comentar demasiadamente o assunto, para que as vibrações gerais se façam sentir quanto à obra, quando a obra esteja segura. Mas não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Vocês verificarão conosco a semelhança, vocês verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza
e tão diversas entre si, quanto aos pormenores de organização, quanto às que rodeiam a face da Terra. Então vejam bem, Emmanuel fala que André Luiz traria os detalhes possíveis, naturalmente passaria ali por um crivo da espiritualidade maior. Mais tarde, conversando com Chico Xavier sobre a obra de André Luiz, ele vai me dizer que André Luiz não é o autor da obra, que na realidade ele foi o mensageiro dessa obra, porque a obra toda foi escrita e composta por uma comissão de 12 sábios da espiritualidade maior. E eu indagando ao Chico se ele poderia revelar-nos quais seriam ou quem seriam esses sábios, nós vamos então saber dele, depois de muito custo, né, que na realidade ele não queria dizer, mas só ia me dizer um deles, né, que um dos grandes sábios da espiritualidade maior que compôs essa obra toda era o espírito de Sócrates. Então, um grande sábio da antiguidade, né? Isso é importante a gente ver e aquilatar a importância da obra de André Luiz. E André Luiz foi o mensageiro. Outro ponto interessante desse trecho é que Emmanuel vai revelar que a colônia de Nosso Lar é apenas uma colônia espiritual dentre milhares de colônias dessa natureza que existem ao redor do mundo espiritual terrestre, à semelhança do que existe na Terra. As cidades terrestres, portanto, são muito diferentes entre si. E nós sabemos que, dependendo da cultura, da religião, dos costumes, da organização social, política e econômica, as cidades dos países distintos aqui na Terra serão muito diferentes entre si. E essa diferença também se transpõe ao mundo espiritual nas chamadas colônias espirituais. A respeito desse livro Nosso Lar, de André Luiz, o espírito de Nélio Lúcio vai escrever: estamos assistindo às narrativas concernentes a nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas aqueles que proporcionam os melhores valores educativos. As sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra. Sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Então, Nélio Lúcio está encarecendo os valores educativos contidos na obra Nosso Lar, e isso ele escreveu no dia 18 de agosto de 1943, e ainda afirma que as sugestões desse livro têm um valor imenso como verdadeiro programa e valioso programa de trabalho para todos os departamentos da vida terrestre. E ainda mais, dizendo que ao tomar conhecimento dessas verdades imorredoras, sem que nós nos apercebamos, a nossa mente se eleva às esferas mais altas. Já no mês seguinte, em setembro, no dia 8 de 1943, é Emmanuel quem vai trazer notícia, agradecendo em nosso nome a feitura material do novo livro, Nosso Lar. Estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Então, Emmanuel dá notícia que Chico Xavier e André Luiz tinham terminado a psicografia de Nosso Lar, que havia se iniciado provavelmente em abril, no dia 8 de setembro. E Emmanuel, então, faz o seu agradecimento. Oxalá possa o autor continuar em futuro breve, desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido,
Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Então ele já mostrava aí em setembro de 43 que o trabalho não havia terminado, que teria outros degraus, né, dessa escada. E já anunciando o segundo trabalho, que é o livro Os Mensageiros, que viria mais tarde, dizendo inclusive que o foco do livro Os Mensageiros era desfazer certos enganos terrestres e colocar no lugar devido a responsabilidade do homem. E que isso não era um serviço fácil. Todos os esforços dessa natureza de construir o serviço de amor às construções espirituais eram muito difíceis de serem realizados, como de fato nós sabemos que sim. Então, no dia 8 de dezembro do mesmo ano de 43, é novamente Emmanuel, agora é Néio Lúcio, desculpe, quem vai falar sobre o trabalho em andamento, que é o livro Os Mensageiros. Estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz, que Jesus lhe permita a edificação de mais um detalhe da construção espiritual, já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. Olha aí a alusão à comissão dos 12 sábios da espiritualidade maior, não é? Uma construção espiritual que foi mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. E ainda diz, o trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas em nosso lar. Elas preparam de modo mais eficiente e gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados na proteção aos encarnados. O espírito de compreensão se fará mais produtivo e mais espontâneo face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Então, mostrando que a obra Os Mensageiros facilitaria o entendimento dos espíritas encarnados no trabalho a ser executado na mediunidade, tendo em vista que as revelações, embora curtas, eram diretas e de fácil compreensão e assimilação, mostrando, naturalmente, que podia-se, a partir deste conhecimento, gravar noções mais reais do amparo dos benfeitores espirituais em nosso benefício na face da Terra. É Néio Lúcio também, em janeiro do ano seguinte, no dia 26 de 1944, que ele vai escrever. Sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros, as teses são as mais complexas, os assuntos mais palpitantes. É um mundo novo para a responsabilidade espiritual e individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. É por isso que o livro teve, então, o título de Os Mensageiros, um título universalista, um título impessoal, mostrando o trabalho da espiritualidade maior em preparar os mensageiros da espiritualidade, especialmente os médiuns, para a sua própria encarnação, para que eles possam, em qualquer quadrante da Terra, em qualquer setor da religiosidade humana, trabalhar em nome do Cristo. E mostrando, mais uma vez, a responsabilidade individual de cada um que se consagra ou que se candidata à mediunidade na Terra.
e mostrando também que esse trabalho foi bastante e meticulosamente estudado. Ele termina dizendo: talvez que o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Nós vivemos numa época de grandes revelações interiores. Então, vejamos aí, por essa fala de Neio Lúcio, que o livro tem um foco principal na educação espiritual do indivíduo encarnado, especialmente dos médiuns, uma vez que o livro traz ilações muito graves pela exatidão dos conceitos. E eu quero lembrar que é neste livro que se aborda vários médiuns que faliram, que vieram à Terra com grandes promessas e que retornaram ao mundo espiritual como criaturas falidas, porque não cumpriram com o programado ou com o prometido, se desviando da linha reta, com desvios e infelicidades do caminho, né? Então, nós precisamos receber esse livro como um grande alerta, segundo Neio Lúcio. O Emmanuel vai comentar no dia 4 de outubro de 1944 sobre o trabalho, dizendo: André Luiz arquitetou um trabalho, Os Mensageiros, nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Ao nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Então ele mostra aí o foco, não é? Que ele, ao ver de Emmanuel, ao ver dele, era muito valioso pelos detalhes técnicos que oferecia, mostrando o trabalho de intercâmbio dos benfeitores espirituais com os médiuns terrestres. Mais adiante, em outra mensagem de novembro, no dia 1º de novembro de 1944, Emmanuel vai nos revelar: cada página de André Luiz tem de ser muito estudada, para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Vejamos, aqui ele está dizendo que tudo tinha que ser milimetricamente medido, né? E com muito cuidado, pesado, para que pudessem ser úteis naqueles adiantamentos da verdade. Então ele coloca a obra de André Luiz como adiantamentos da verdade. E de fato a ciência terrestre tem provado isso. Porque os médicos espíritas e pesquisadores espíritas que se debruçaram sobre as revelações de André Luiz, de toda a obra, já estão provando que muitos dos escritos de André Luiz, depois de 30, 40, 50, 60, 70 anos, chegaram à prova científica dos institutos de pesquisa e das universidades terrestres, né? Através dos pesquisadores da medicina, da biologia e etc. Então, de fato, a obra de André Luiz é um adiantamento da verdade e por isso Emmanuel está dizendo aqui que eles não poderiam correr com as revelações, porque eles precisavam de caminhar devagar com a maturação de cada raciocínio.
prossegue ele dizendo que André Luiz era o autor dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão de mais alto. Então, mais uma vez aí, a noção clara de que os verdadeiros autores espirituais estavam lá no mundo espiritual superior. E nessa mesma mensagem, ele termina dizendo: estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. É um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos carnais e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Somos trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. É indispensável atender a todos, sem ferir a nenhum. Estamos discutindo no momento a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Esperemos. Então aqui, mais uma vez, ele mostra que a obra não foi de André Luiz sozinho, né? Ele foi um mensageiro, recebeu essa obra de uma comissão de mais alto, e que o trabalho exigiu muitos exames, sugestões de vários espíritos, retoques de assunto, quando o assunto não era conveniente a ser trazido, não é? E também discussões entre esses sábios da espiritualidade, porque eles sabiam e tinham consciência que eles estavam trazendo para a Terra quase que um relatório cotidiano da vida dos encarnados fora da vida física, através do desdobramento ou da mediunidade, em contato com os habitantes do mundo espiritual e vice-versa. A tarefa dos espíritos desencarnados atuando nas famílias e nos agrupamentos terrestres. Por isso mesmo, todo o trabalho requeria afirmações com muita medida, com muita cautela. Ele ainda nos chama aqui na Terra de crianças do entendimento. E eles, no mundo espiritual, Emmanuel, André Luiz, Daí Lúcio, estavam na condição de trabalhadores entre os maiores espirituais, ou seja, aquela comissão realmente sábia da espiritualidade maior que programou esta obra, e nós aqui na Terra que somos as crianças do entendimento. E era indispensável atender as duas partes, sem ferir a ninguém. Aí ele já dá notícia do terceiro livro, Missionários da Luz, que segundo ele era uma exposição de uma tese relativa à oração. Olha aí, Emmanuel falando que a obra Missionários da Luz era uma tese relativa à oração. Realmente, no ano seguinte, em 31 de janeiro de 1945, ele vai escrever: o trabalho de nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz, vai muito bem e não está distante do seu término. Urgem simplificar para não complicar e reduzir o alimento com proveito para que não haja distúrbios na assimilação. Olha que interessante ele dizendo isso. Então o trabalho foi feito, mas muitos, depois de discussões, muita coisa foi retirada, foi reduzida para que a gente não tivesse distúrbio por excesso de informações espirituais, né? É necessário simplificar. Veja bem, imagine essa obra magnífica de André Luiz. Os espíritos superiores tiveram que simplificar para não nos afetar. Imagine então a extensão da verdade, o quanto nos perturbaria, não é? E ele ainda prossegue dizendo: no dia 11 de abril de 1945, Missionários da Luz
é trabalho novo que reputamos de muita importância para despertar as consciências adormecidas. Urge arrebatar as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível a preponderância de tais ilusões. É por isso que desejamos fazer soar o sino da realidade. Olha que beleza de fala, né? Ele reputa de grande importância o livro Missionários da Luz, cujo objetivo é despertar as consciências adormecidas. Meses antes ele tinha dito, é uma tese relativa à oração. E agora ele diz, o foco é despertar aqueles que na Terra estão com as consciências adormecidas. Como fazer isso? Arrebatando das concepções gerais o campo menos digno do menor esforço. Então não existe menor esforço valorizado na espiritualidade maior. A espiritualidade maior só valoriza o serviço ao próximo, desinteressado e puro, com renúncia e abnegação. Nada de moleza, nada de conforto, nada de, vamos dizer assim, de grandes estradas ou portas largas, como lembra Jesus, mas sim a porta estreita do trabalho renovador. E Emmanuel ainda diz, é impossível preponderar as ilusões do menor esforço. E é por isso que o livro faz soar o sino da realidade, para nos acordar do sono multimilenário. E ele ainda completa sobre a vida espiritual. Nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e defeitos, edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Semelhante serviço é roteiro para as consciências mais avisadas, que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. Veja que maravilha, né? Então isso é uma chamada de atenção a todos nós, espíritas cristãos, e a todos nós espiritualistas. Porque a obra de André Luiz não se destina às consciências menos avisadas. Ela se destina às consciências já despertas e conscientes que estão efetivamente interessadas no trabalho da própria espiritualização. Porque sabe, quem já está desperto, que no mundo espiritual não tem moleza, não tem céu, nem mundos felizes imediatos, mas sim nós mesmos, com a nossa fotografia real do nosso espírito, né, com as nossas virtudes e conquistas, mas também com os nossos defeitos, vícios e defecções. Nós temos, sem dúvida nenhuma, ao longo de uma vida, boas e valiosas edificações e conquistas, mas também levaremos as nossas deficiências, aquilo que nós não conseguimos melhorar. E por isso, nós todos estamos na luta para nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Aí vamos ver, já em 18 de abril de 1945, lembrando aí que é o dia do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril, o Emmanuel, agora é Nélio Lúcio que vai escrever dizendo: estamos muito satisfeitos com o término do novo esforço de André Luiz. Então aqui, o fim da psicografia de Missionários da Luz. E Nélio Lúcio vai dizer, essas páginas são toques de alarme espiritual, despertando corações e consciências. De fato, novamente, aí aquela ideia do sino, né? Do toque de alarme, despertando
os corações e as consciências adormecidas. E ele vai concluir dizendo: muitos amigos espirituais prestaram a ele concurso de que podiam dispor, a fim de que o seu livro fosse terminado e entregue à circulação das ideias renovadoras. Com o tempo, observarão vocês as vivas claridades que jorram dessa fonte. Então, mais uma palavra extraordinária de Nélio Lúcio sobre as vivas claridades que jorram da fonte límpida da revelação espiritual trazida por André Luiz dos planos mais altos através das mãos de Chico Xavier. Ele ainda conclui dizendo: as narrativas de nosso lar e os esclarecimentos de Os Mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além do túmulo, que, no livro Missionários da Luz, foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Aqui nós podemos ver quase que houve uma gradação da revelação, né? Então, ele está falando aqui que o primeiro livro, Nosso Lar, e o segundo livro, Os Mensageiros, foi um curso introdutório ao entendimento das atividades do homem além do túmulo. Mas que Missionários da Luz, o terceiro degrau, já contém, com mais critério, observações e revelações legítimas. E ele vai dizer: vocês observarão que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento, abrindo-lhe esferas novas de serviço salvador. Olha só, aqui o objetivo final do livro Missionários da Luz, que é o quê? Sensibilizar os corações dos encarnados, especialmente dos médiuns e dos trabalhadores espíritas cristãos, para que eles, espontaneamente, lendo este livro, tomando ciência dessas verdades celestiais, possam se voluntarizar nos trabalhos de serviço salvador, trabalhos desinteressados e puros de serviço ao próximo, porque novos e extraordinários caminhos, segundo Nélio Lúcio, se desenham para o pensamento desses candidatos. Então, é de suma importância a obra Missionários da Luz. Agora, vamos para a quarta obra, que é Obreiros da Vida Eterna. Quando Nélio Lúcio, no dia 10 de outubro de 1945, vai escrever: estamos satisfeitos com a possibilidade aberta a novo trabalho de André Luiz. Ele se referia naturalmente ao livro Obreiros da Vida Eterna. Esse amigo, atendendo às solicitações de companheiros daqui, fará a descrição possível de alguns detalhes do umbral, a que a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias do além. Então, vejam bem, foi uma demanda dos próprios espíritos ali que coordenavam a obra de Chico Xavier na espiritualidade, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, o próprio Nélio Lúcio, né? André Luiz, também Humberto de Campos, a essa altura, né? Vamos nos lembrar também de outros benfeitores que se manifestaram por Chico Xavier, como o próprio irmão Jacó, outros mais. Então, eles pediram que fosse trazido à Terra detalhes sobre a vida umbralina, que é, naturalmente, o destino de todos nós quando desencarnamos, e que muitos de nós temem, mas que é uma passagem natural. Alguns ficam alguns minutos, algumas horas, alguns dias, outros podem ficar até anos nos umbrais antes de se elevar às colônias espirituais como Nosso Lar, ou então
muito antes também de se elevar a planos superiores. Ney Lúcio conclui a sua mensagem dizendo: descreverá André Luiz o que for possível, porque autoridades superiores determinaram em contrário aos nossos desejos de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Convém que os aprendizes da verdade recebam o ensinamento com dosagem e muita calma. Então vejam, eles queriam até que André Luiz revelasse mais, mas a comissão lá dos sábios da espiritualidade vetou, né? Não deixou que ele escrevesse detalhes mais, narrativas mais detalhadas dos sofrimentos dos habitantes do umbral ou das sombras ou das trevas terrestres. Nós vamos ver que isso vem mais tarde no livro Libertação. Bom, o quinto livro, que surgiu então em 1947, como todos nós sabemos, é o livro No Mundo Maior. E sobre ele nós vamos ver no dia 12 de fevereiro de 47, Emmanuel afirmando: reputamos ser de grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio, isto é, contra o mal, o novo trabalho de André Luiz, No Mundo Maior. Já em outubro desse mesmo ano, no dia 8, ele vai escrever: a vinda do novo trabalho parece atender a um setor importante da semeadura doutrinária, qual o das perturbações mentais que não se limitam à vida no vaso fisiológico. No Mundo Maior, como todos nós sabemos, é o livro mais complexo que André Luiz vai escrever sobre a mente e sobre os desequilíbrios mentais, mostrando como nós devemos enfrentar a situação das obsessões, da auto-obsessão, e como nós devemos nos precaver na defesa contra o desequilíbrio espiritual, mostrando também como Emmanuel salienta que as perturbações mentais não cessam com a morte do corpo físico e que, a miúde, elas prosseguem no além-túmulo. Sobre esse livro também, na mensagem de 13 de março de 47, é Emmanuel quem vai escrever: o nosso irmão André Luiz busca auxiliar com devotamento na solução do problema de socorro às entidades perturbadas, ainda não em processo de loucura total, aí na esfera carnal como aqui, em nossos círculos espirituais. Então vejamos que o foco do livro No Mundo Maior é o socorro e a solução do problema do socorro às entidades perturbadas de além-túmulo. Muitos de nós vamos chamá-las de obsessores, espíritos infelizes, né? Mas são nossos irmãos e muitos até ligados a nós, né, de vidas passadas, ou mesmo nas nossas famílias de hoje, de modo que temos que nos solidarizar e nos fraternizar com eles, nossos irmãos, sem nunca desampará-los com a nossa prece, com o nosso respeito e com as nossas boas vibrações. Também nós vamos acolhê-los nos trabalhos espirituais das reuniões específicas, chamadas de reuniões de desobsessão, que toda casa espírita deve ter e deve seguir. Aliás, um livro sequencial, que mais tarde André Luiz vai escrever, é justamente o livro Desobsessão, mostrando como deve se organizar e funcionar uma reunião dedicada ao amparo e ao socorro aos sofredores da vida espiritual. Recomendo a todos a leitura e o conhecimento deste livro. Bom, para terminar, nós não podemos nos estender mais, vamos trazer apenas mais um livro, que é o livro Libertação, o 6º livro da Lavra de André Luiz, por Chico Xavier. E neste livro, nós vamos ver que
Emmanuel, no dia 13 de outubro de 1948, vai se referir assim: se possível, pretende o nosso irmão André Luiz iniciar o seu novo trabalho depois de amanhã. Então nós sabemos até a data que André Luiz começou a escrever Libertação. E esta data é o dia 15 de outubro de 1948. E Emmanuel assim se refere ao foco desse trabalho. Será um serviço em que todos nos centralizaremos. Veja bem, André Luiz não estava sozinho. Estava ali recebendo o amparo de toda a espiritualidade maior, e inclusive do próprio Emmanuel. Será um serviço, volto a dizer, em que todos nos centralizaremos, os desencarnados, não porque seja belo ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens, com exposição de certas fases de nossa luta com os irmãos inferiores, isto é, nossos irmãos inscientes e menos aparelhados ao bem com Cristo. Na realidade, nós vamos ver que esse livro descreve um plano abaixo da crosta terrestre, abaixo também dos umbrais, que é o plano das sombras, né? Ele descreve, por exemplo, a colônia espiritual, que ele dá o nome de cidade estranha, que, segundo Chico nos explicava, ainda vivia, como ainda vive até hoje, como se estivesse na Idade Média, a idade onde a força, a violência, a tortura e o crime eram institucionalizados e ainda continuam, e onde as populações eram serviciadas e hipnotizadas por malfeitores muito inteligentes, né? Ele chama, e acho interessante que Emmanuel se refere a esses habitantes como irmãos inferiores, depois ele próprio se corrige, não, irmãos inscientes ou menos aparelhados ao bem com Cristo, nos mostrando aí que, embora essa fase de inferioridade moral e ética que ainda os abriga, eles são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós, e que estarão, por sua vez, no tempo oportuno, se reajustando para o bem com Cristo, para se aparelhar espiritualmente ao trabalho e ao serviço com o Cristo. Nós agradecemos muito a oportunidade que o nosso caro Ivan nos deu, junto aí da TV Chico Xavier, e pedimos a Jesus que nos ampare e nos abençoe para conhecermos em profundidade estes tesouros de luz que Chico Xavier recebeu sob a chancela do espírito de André Luiz, que todos nós sabemos ser o cientista brasileiro Carlos Chagas, conforme o próprio Chico havia revelado, já em meados da década de 90 a todos nós. Um grande abraço, muito obrigado. Nós que fazemos a TV Chico Xavier, que agradecemos, Geraldo. Sem som? Ah, realmente. Esqueci de ligar aqui. Nós que fazemos a TV Chico Xavier, que agradecemos, Geraldo, por essa parceria, né, e ficamos felizes por esse momento e trazer, né, nesse primeiro momento, já que a TV está passando por uma reformulação, essas obras de André Luiz, que dá essa visão, né, de tão importância para todos nós, e também nos conclama, né, a todos nós que tivemos nessa live a responsabilidade desse trabalho tão lindo, né, da espiritualidade desse grupo, junto com André Luiz, trazendo, através de Chico Xavier, essas obras. Então, te agradecemos por esse momento, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, abençoar a sua caminhada, que eu sei que é imensa, né? Imensa, mas
vamos juntos nesse trabalho. Estamos sempre na torcida e na vibração positiva pelo seu trabalho, André. Geraldo. Muito obrigado, Ivan. Muito reconhecido pelo seu carinho. Uma boa noite a todos e que Jesus abençoe a todos os lares do nosso planeta. Que assim seja.